Meus irmãos, a paz de Jesus, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, sua família, em nome de Jesus. A Bíblia diz na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Sabemos, meus irmãos, que o mundo hoje está totalmente decaído. A gente vive em um tempo onde as pessoas, a raça humana, uma boa parte, se entregaram ao pecado, se entregaram à iniquidade, às práticas abomináveis diante de Deus. Quando olhamos para a Bíblia, no livro de Gênesis, vai narrar a história de Noé. Quando Deus chamou Noé, ele disse: Noé, constrói uma arca. E Deus foi dando os detalhes, os centímetros, a altura de como a arca seria. E Deus disse: Noé, constrói a arca, porque eu vou enviar o dilúvio. Quando Noé estava construindo a arca, as pessoas não queriam saber, as pessoas não estavam se importando, mas quando a arca foi construída e Noé entrou na arca e Deus enviou o dilúvio, aí as pessoas queriam entrar na arca, porque aprenda uma coisa: existem pessoas que só vai querer se arrepender quando Deus, ele ajuizar ela. Existem pessoas que só vai querer se entregar para Jesus quando estiver no inferno. Porém, Paulo, ao dizer na carta aos Romanos que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, Paulo está dizendo que Deus é justo e a justiça de Deus é correta, a justiça de Deus é certa. A Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo 19, versículo 1, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Ou seja, os homens, ele pode contemplar a obra de Deus pela natureza visível, ou seja, o homem pode contemplar a obra de Deus, a glória da manifestação de Deus pelo sol. O homem pode contemplar a obra de Deus pela lua. O homem pode contemplar a obra de Deus pelo vento. O homem pode contemplar a obra de Deus pela natureza. O homem pode contemplar a obra de Deus pelo mar, pelos pássaros, pela árvore, pelas flores, pela criação de Deus. Então, nenhum homem vai tá livre, nenhum homem ele vai ser inocente diante de Deus. Paulo, ele vai citar no capítulo 17, o cumprimento de Abacuque 2:4, que o justo viverá pela fé, ou seja, o justo é aquele que vive
pela fé, não importa o que está passando, o justo tem que viver pela fé, não importa se estão te perseguindo, vive pela fé. Não importa se estão fazendo fofoca com teu nome, vive pela fé. Não importa se estão falando mal de você, vive pela fé. Não importa se estão te acusando, vive pela fé. Então, o justo viverá pela fé. A Bíblia diz que todos pecaram, não tem inocente diante de Deus, todos pecaram. A diferença é que os cristãos, eles vivem para Deus e as pessoas, ou seja, os pecadores, vivem no pecado. Quando Paulo disse que toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, Paulo está dizendo que o homem, ele perverteu a verdade de Deus para agradar a sua carne. O homem, ele perverteu, ou seja, ele distorceu a verdade de Deus para viver uma vida de pecado. Irmãos, aprenda uma coisa: a justiça de Deus é certa, o juízo de Deus é certo. No dia do juízo final, todos vai se comparecer, exceto a igreja, diante do trono branco. Apocalipse 20, todos vai ter que se comparecer. Então, todos pecaram diante de Deus, e Deus enviou o seu único Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para grandes pecadores, existe um grande Salvador, Jesus. Somente Jesus pode livrar o homem do inferno. Nenhuma religião pode salvar o homem do inferno. Os católicos não podem salvar o homem do inferno. Os adventistas não podem salvar o homem do inferno. Os umbandistas não podem salvar o homem do inferno. As seitas não podem salvar o homem do inferno. O espiritismo não pode salvar o homem do inferno. Irmãos, nenhuma religião pode salvar o homem, somente Jesus pode salvar o homem da condenação eterna. Então, meus irmãos, todos pecaram. A Bíblia diz na carta aos Romanos 10:13, porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Todos aqueles, não importa a classe, não importa a cor, não importa a idade, não importa a cultura, não importa o país, se você invocar a Deus, você será salvo, você será salvo. Amém, meus irmãos? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. A batalha espiritual é real. Descubra agora como vencer principados e potestades com sabedoria divina, através do poder do Rema. Nosso conteúdo revela que o melhor ataque é uma defesa sólida na batalha espiritual, guiando você por caminhos de cura e libertação, enquanto desenvolve um discernimento espiritual aguçado. E o melhor,
São livros digitais fáceis de ler no seu celular ou computador, com bônus exclusivos. Aprenda a lidar com a ansiedade antes de pregar, técnicas poderosas para memorizar a Bíblia. E tenha em mãos o dicionário Strong do hebraico e aramaico original, traduzido para o português. Para ter acesso a todo esse conhecimento, digite Batalha nos comentários. Clique em Saiba Mais ou clique no link da bio.